Gente, nós vamos para a segunda parte, Missionários da Luz, materialização, e nós vamos recapitular um pouquinho do que nós vimos lá nas primeiras páginas. Então eu fiz um pequeno esboço aqui, né, do que foi nos deixado nessas primeiras linhas. Então só para a gente recapitular, né? Então, materialização, nós já vimos que materialização também pode ser chamado de efeitos físicos, né? Ou seja, de aparições, coisas que se materializa através do ectoplasma doado pelo médium, se materializa, né, em forma, toma-se forma como se tivesse na Terra, né? Seja a forma de que for, seja uma forma completa ou seja fragmentada, não importa, né? Nós também vimos que eles nos ensinaram logo lá no início que cada grupo cuida de uma atividade diferente, né? André Luiz mostrou interesse ao grupo, né? Ao Alexandre, mostrou interesse em descobrir, em estudar um pouco mais sobre materialização. Mas Alexandre logo de pronto disse, olha, nós não cuidamos disso, mas eu te levo até aqueles que possam, então, te ensinar. Então, nos ensina que cada grupo, cada mentor trabalha com uma coisa diferente. Embora todos eles possam ajudar efetivamente num determinado trabalho, né? Nós vimos lá na frente que André Luiz, com a equipe, né, com o Alexandre, quando se desloca lá para os ensinamentos, para o trabalho que ia ter naquela noite de materialização, também se prestou ao trabalho, mesmo que não desenvolva, mas se prestou um trabalho, mesmo que indiretamente, com vibração positiva, ajudando ali a energizar aquele ambiente, né? Então nos falou também e nos mostrou que pelaquela época era muito comum que reuniões espíritas, reuniões que ia acontecer, né, sessões de materialização, era muito comum que acontecesse que em domicílio, né? Até mesmo pelo preconceito da época. Depois, eles nos ensinam que existe um mentor responsável por cada sessão no geral e existe um mentor em específico responsável pelo médium, né? Então, se nós estamos aqui trabalhando, existe o Roberto responsável e existe um outro ainda acima, hierarquicamente acima, responsável por trabalho no geral. E isso não acontece somente na questão de materialização. Acontece em toda e qualquer sessão mediúnica, tá? Então, eles vêm nos ensinando, né, mais à frente, que toda ocupação útil, ela é o quê? Trabalho, né? Então, já nos remete lá no Livro dos Espíritos que vem nos dizer isso, que tudo que a gente faz de útil é trabalho. Mais à frente, né, eles também vêm nos ensinando que o processo de materialização envolve 3 elementos, que é a natureza, a espiritualidade e nós, seres humanos, envolvidos naquela sessão, né? Tanto o médium quanto aqueles seres que estão ali fazendo parte daquela sessão. E que se, né, não der certo, alguma coisa sair errado ali dentro daquela sessão, pode ter certeza que houve falha humana, né? Porque a natureza faz a parte dela e a espiritualidade também. E não há erros e nem desequilíbrio, nem na natureza, nem com a espiritualidade. Na grande maioria das vezes, os desequilíbrios vêm de nós, né? Então, por isso que alguma coisa vem e sai errado, né? Nos fala mais à frente que muitos vão à casa espírita por curiosidade. Muitos vão ali, às vezes, muitos que estão ali são céticos, né? Ou seja, ausentes muitas das vezes de entendimento e de fé.
e que nós precisamos nos atentar e ter um olhar para quando a gente adentra não só uma casa espírita, ou seja, qualquer templo ou igreja, a gente precisa ter um olhar de comunhão com Jesus. E não um olhar também egoísta, ir ali para querer as nossas respostas. Mas nós precisamos estar ali para o nosso crescimento, né? As respostas vão vir quando for possível, quando for necessário e quando o outro tiver equilíbrio. E que cada coisa vai acontecer no seu tempo, né? Não adianta a gente querer aí apressar as coisas, tá? Depois, mais para frente, eles nos falam dos esforços da espiritualidade. O quanto a espiritualidade trabalha para que as coisas possam acontecer. O quanto a espiritualidade trabalha para que haja uma sessão de materialização, para que haja até mesmo uma palestra, né, edificante, para que tenha um estudo. Antes mesmo de nós estarmos aqui, elas já estão há muito tempo, né? E elas estão fazendo o que por aqui, né? Cuidando do ambiente, deixando o ambiente propício para que a gente possa, então, estudar e efetivá-lo da melhor maneira possível, né? E ele fala aqui os efeitos da materialização, para que ele aconteça, né? É necessário ectoplasma. E que esse ectoplasma, ele é retirado do médium, né? Por que que é retirado desse médium? Porque a gente sabe que todos nós produzimos ectoplasma, através da água, através da alimentação, né? A gente sabe que uns têm uma produção maior de ectoplasma, né? Então, a esses, nós que denominamos médiuns doadores de ectoplasma, né? Porque tem-se mais, produz-se mais, então tem mais ostensivo, tem mais facilidade em doar, né? Esse ectoplasma, né? Mas todos nós produzimos ectoplasma, né? E tira do médium por quê? Porque o médium é que está encarnado, e no encarnado é que existe essa força, né? Vamos dizer, essa força até mesmo vital do ectoplasma, para poder então conseguir essa materialização, tá? E ele nos mostra o seguinte, que além dos cuidados com o ambiente, bem antes da nossa chegada, né? Seja em qualquer ambiente for, que já está ali sendo preparado para uma sessão espírita, muito cuidado com o ambiente e também tem-se muito cuidado com a matéria, com o físico daquele médium que será então o doador, tá? Então, até agora nós vimos sobre tudo isso, né? E aí, André Luiz, junto com a Verônica, né, que é uma enfermeira que, de uma certa forma, enfermeira, uma comparação terrena que a gente faz, né? Então, o que acontece? A Verônica, junto de mais 3, né, assistentes, diretamente com o Alencar, está lá com as mãos sobre a fronte, né, sobre a testa, sobre a cabeça da médium, trabalhando para que então possa acontecer. E aí a gente vai seguindo, né? Teve-se o cuidado, né, com a médium na questão do estômago, do fígado, né, para que acelerou ali então o funcionamento desses órgãos, para que pudesse haver uma limpeza e a médium de uma certa forma pudesse se doar um pouco mais. Então nós vamos continuando. Em poucos minutos, o estômago permanecia inteiramente livre. Agora, exclamou Verônica Serviçal, preparemos o sistema nervoso para as saídas das forças, né? Muitos falam aí forças nervosas, né? Que nada mais é do que o ectoplasma, tá? Então, por onde sai esse fluido, né?
A gente sabe que sai pela boca, sai pelo nariz, né? Sai pelos ouvidos e sai também, onde ela diz aqui, né? Estão preparando o sistema nervoso para que então possa ser puxado, sugado desse médium, esse ectoplasma. Da mesma forma, gente, os espíritos obsessores, né, podemos dizer assim, nossos irmãos sem entendimento, utilizam o nosso ectoplasma, né? Por que que os obsessores, de certa forma, grudam em nós? E por que que eles conseguem permanecer no ambiente? Porque estão sugando ectoplasma, que é alimento, para que eles possam permanecer aqui na Terra, porque senão eles não conseguiriam, tá? Então, só que a espiritualidade utiliza isso para o bem, para fazer o bem, tendo todos os cuidados, tá? Diferente aí daquele que suga, vai só sugando, sugando, sem observar se está levando dano ou prejuízo a outro, tá? Reparei na diferenciação dos fluxos magnéticos diante da nova operação posta em prática. Separaram-se os assistentes de algum modo, e enquanto Alexandre projetava a energia que lhe era peculiar sobre a região do cérebro, Verônica e os companheiros lançavam os recursos que lhes eram próprios sobre todo o sistema nervoso central, encarregando-se cada um de determinada zona dos nervos cervicais, dorsais, lombares e sacros. As forças projetadas sobre a organização mediúnica efetuavam limpeza eficiente e energética, porquanto via espantado os resíduos escuros que lhes eram arrancados dos centros vitais. Então, ou seja, estava ali efetivando uma limpeza naquela médium, né? Tanto que André Luiz fala que ficou espantado com os resíduos escuros, né? Que eram retirados dela. E por que isso? Porque médium, gente, não é santo, né? Médium é ser humano como qualquer outro, né? Cheio de defeitos, cheio de coisas que precisam ser apuradas, né? Muitas das vezes cheio de formas mentais como qualquer outro. Uns mais, outros menos. Mas são seres também em desenvolvimento. Todos nós estamos na Terra espiando. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, né? Tem uns que estão um pouco mais à frente, mas isso não quer dizer que é melhor. Sobre o fluxo luminoso da destra da mão de Alexandre, o cérebro da jovem alcançava brilho singular, como se fora espelho cristalino. Todas as glândulas mais importantes resplandeciam à maneira de núcleos vigorosos, excitados por elementos sublimes. Debaixo da chuva de raios espirituais em que se encontrava, a médium deixava perceber o trabalho divino de que era projeto na intimidade de todas as células orgânicas que pareciam restaurar o equilíbrio elétrico. Terminada a tarefa, Alexandre cercou-se de mim, observando ante a minha indisfarçável curiosidade. Como sempre, né? André Luiz lá muito curioso. E todas as vezes, olha o cuidado de Alexandre, né? Um mentor de André Luiz. Todas as vezes que André Luiz ficava lá, né? Espantado, com interrogações na mente, Alexandre então intervém, dando a explicação. O aparelho mediúnico foi submetido a operações magnéticas destinadas a socorrer-lhe o organismo nos processos de nutrição, circulação, metabolismo e ações protoplásmicas, a fim de que o seu equilíbrio fisiológico seja mantido acima de qualquer surpresa desagradável. Então, o que eles fazem, né? Eles trabalham todo o organismo do médium. Agora vocês podem ver como é tão complexo, né? As casas espíritas, quem se predispõe a fazer qualquer trabalho espírita, tá ali toda semana, naqueles mesmos dias, efetuando os mesmos trabalhos. A espiritualidade amiga tá ali, trabalhando, e também efetuando o mesmo trabalho, fazendo as mesmas limpezas,
Então, veja bem, a espiritualidade amiga trabalha incessantemente, né? E não é de hoje. Então, ele trabalha nesse equilíbrio da médium, para quê? Para que nada exterior, né? Ou seja, se ela vai doar uma energia, que é o ectoplasma, né? Com certeza a sobra permanecerá com ela. Então tudo precisa estar muito limpo. Porque se essa energia entra em contato com uma energia exterior contaminada, volta-se para o médium contaminado, e se o médium também não estiver equilibrado, volta para ele em desequilíbrio, trazendo o quê? Prejuízo, né? Então há todo um cuidado para que as coisas então possam de fato acontecer da melhor maneira. Prosseguindo o exame dos trabalhos em curso, reparei que Verônica alçava agora a mão sobre a cabeça da jovem, demorando-a no centro da sensibilidade. Nossa irmã Verônica explicou ao meu amável orientador que está aplicando passes magnéticos como serviços de introdução ao desdobramento necessário. Nesse momento, porém, algo aconteceu de estranho no círculo de nossas atividades espirituais. Percebeu-se grande choque de vibrações no recinto. 2 servidores aproximaram-se de Alencar e um deles explicou espantadiço. Então, ou seja, todo o trabalho já tinha sido feito de limpeza, todo o trabalho com a médium já tinha sido feito, e eles conseguem identificar energias diferentes no ar. Energias que de uma certa forma iria prejudicar aquela reunião. E antes mesmo que a médium percebesse ou que todos os outros percebessem, os espíritos envolvidos naquela tarefa chegam para Alencar e falam: olha, alguma coisa está mudada, né? Então vamos ver. O senhor P, né? Então ele colocou P, pontinho, pontinho, para não dizer, né, o nome aí, mas pode ser qualquer nome. O senhor P aproxima-se, porém, né, esse senhor P encarnado, viu? Então, ou seja, eles estavam lá, já em todo o trabalho para que pudesse acontecer, né, essa materialização, e percebe-se que esse P, que é um encarnado, aproxima-se, porém, em condições indesejáveis. O que aconteceu? Indagou o controlador seguro de si. Bebeu alcoólicos em abundância e precisamos providenciar-lhe o insulamento. Ou seja, olha, esse senhor P que chegou aí, ele chegou para a reunião mediúnica bêbado, né? Nós somos o quê? Energia, né? O ambiente foi todo limpo para que energias negativas não viessem a atrapalhar a reunião. E o senhor P chega bêbado à reunião mediúnica, né? Então a gente já sabe que para a reunião mediúnica, bêbado está levando o quê? Formas mentais indesejadas. Se leva formas mentais até aquele ambiente, é indesejável aquele ambiente, por quê? Porque vai contaminar um ambiente que já está limpo, né? Então, olha aí, de uma certa forma, atrapalhando todo um trabalho que já estava ali sendo feito há muito tempo, até mesmo antes, né, dos encarnados chegarem para os trabalhos. O controlador esboçou um gesto de contrariedade e murmurou, encaminhando-se para a porta de entrada. É muito grave. Neutralizemos a sua influenciação sem perda de tempo. Alexandre convidou-me a observar o caso de mais perto. Em vista da estupefação que me tomava de assalto, esclareceu:
Nesses fenômenos, André, os fatores morais constituem elemento decisivo de organização. Não estamos diante de mecanismo de menor esforço, e sim ante manifestações sagradas da vida, em que não se pode prescindir dos elementos superiores e da sintonia vibratória. Nesse instante, o senhor P transpunha a porta. Bem posto, evidenciando excelentes disposições, não parecia ameaçar o equilíbrio geral, mesmo porque não revelava por fora, exteriormente, qualquer traço de embriaguez. Satisfazendo, porém, as determinações de Alencar, diversos operários do serviço cercam-no à pressa, como enfermeiros a se encarregarem de doente grave. Então, veja bem, gente, olha o que aconteceu. Esse senhor P, né, que chegou lá com essa energia, ele não era aquele bêbado que estava ali trançando as pernas, mas tinha bebido e, de uma certa forma, estava com o seu sistema, com o seu equilíbrio alterado. Por isso que a gente fala o seguinte, né? Qual é o recomendado? Médium que trabalha, médium que dispõe de troca de energia, não é aconselhável de forma alguma o quê? O vício, né? Mesmo que esporádico, seja o álcool, seja qualquer tipo de droga, né? Porque vai atrapalhar e muito. Vai vibrar negativamente. Vai levar para um ambiente formas mentais que às vezes aos nossos olhos é imperceptível. Mas aos olhos energéticos da espiritualidade que está ali trabalhando, nada está coberto, né? Então, daí a gente tem que tomar muito cuidado quanto à conduta do médium. E eu volto mais uma vez a dizer para vocês, muito cuidado aonde se adentra, né? Já chegaram para mim pessoas dizendo, olha, fulano ali tem uma casa, mas usa de bebida, o médium, o pai de santo, sei lá o que das contas, trabalha, mas usa bebida. Trabalha, mas de uma certa forma usa entorpecente, né? Então, de tudo pode ter ali, menos uma coisa boa. Pode ter certeza disso, né? Então, é os cuidados que a gente precisa de ter. Incapaz de guardar minha própria impressão, indaguei. O que ocorre, afinal? Esse homem parece calmo e normal. Sim, elucidou Alexandre. Parecer não é tudo. A respiração dele, em semelhante estado, emite venenos. Noutro núcleo, poderia ser tratado caridosamente, mas aqui, atendendo-se a funções especializadas do recinto, os princípios etílicos que exterioriza pelas narinas, boca e poros são eminentemente prejudiciais ao nosso trabalho. Como vemos, há necessidade de preparação moral para qualquer trato. A viciação, em qualquer sentido, antes de tudo, deprime o viciado, mas perturba igualmente aos outros. Então, ou seja, né? Aquela pessoa, ele que chegou ali embriagado, né? De uma certa forma, ele não estava trazendo formas mentais prejudiciais só para ele, mas ele estava contaminando os outros, contaminando o ambiente. Então, o que é que a espiritualidade amiga faz? Isola ele, né? E deixa que, se houver formas mentais que prejudique e que ele está lançando ali sobre aquele ambiente, que fique somente restrito a ele, né? E ele diz o seguinte, olha, se fosse uma outra reunião mediúnica, que não de materialização, ele poderia até mesmo ser tratado, mas nessa em específico, não tem como. Recordei a função do álcool no organismo humano, mas bastou que a lembrança me aflorasse de leve para que o instrutor me esclarecesse imediatamente. Você compreende que as doses mínimas de álcool intensificam o projeto digestivo e favorecem a diurese, mas o excesso
é tóxico, destruidor, né? Então, ou seja, às vezes, igual ele fala aqui, ó, o mínimo de dose, né, o mínimo de álcool, até favorece o nosso corpo físico, né? A gente vê muitos médicos dizendo, olha, um cálice de vinho é bom para o coração, né? Então, é terapêutico, né? Mas a gente não vai para uma reunião mediúnica bebendo principalmente em excesso. A gente vai para uma reunião mediúnica, a gente não bebe de forma nenhuma, né? Quando a gente vai para a missa, a gente vai para a igreja, a gente vai bêbado, a gente não vai, né? Apesar da gente encontrar alguns lá de vez em quando, a gente não vai de maneira nenhuma. Então, nem se bebe muito e nem se bebe pouco. Não se bebe nada, né? A gente vai ali para poder absorver conhecimento, estar junto de Deus, encontrar Jesus nas essências. Então, a gente vai o quê? De sã. A gente vai sã, de consciência sã, equilibrado para poder receber, né? Senão a gente não consegue absorver aquilo que de fato nós somos buscar. As emanações de álcool de cana, ingerido pelo nosso irmão em doses altas, são altamente nocivas aos delicados elementos de formação plástica, que serão agora conferidos ao nosso esforço, além de constituírem sério perigo às forças exteriorizadas do aparelho mediúnico, né? Então, ou seja, ele coloca ali em risco toda a preparação, principalmente a energia que será doado pelo médium. De fato, pouco a pouco se sentia, embora vagamente, o cheiro característico de fermentação alcoólica. Reparei que o Sr. P foi cercado pelas entidades operantes e neutralizado pela influenciação delas. A maneira do detrito anulado por abelhas trabalhadoras em plena atividade na colmeia. Então, ou seja, todos aqueles que estavam ali, de uma certa forma, trabalharam rapidamente, com eficiência, para neutralizar todas as energias que expelia, né? Que o Senhor P expelia. Prosseguiram os serviços normalmente. Entre os votos de êxito dos companheiros encarnados, semiconfiantes, a médium foi conduzida a pequeno gabinete improvisado, fazendo-se em seguida ligeira oração. Via-se, no entanto, que, como acontecia em outras reuniões, os amigos terrestres emitiam solicitações silenciosas, entrando as vibrações mentais em conflito ativo, desservindo ao invés de auxiliar no trabalho da noite, o qual requisitava a mais elevada percentagem de harmonia. O que é que ele está dizendo aqui e que é de importante? Ele está dizendo o seguinte, olha, quando a médium, né, foi começar a oração, no momento que estava sendo feita essa oração, o que estava acontecendo? Pedidos silenciosos, né? Ou seja, cada um que estava ali ouvindo aquela prece, ao invés de se colocar em comunhão com Deus, com Jesus, estava ali unicamente querendo esclarecimento sobre o quê? Sobre respostas para si mesmo. E isso, de uma certa forma, as energias eram contrapostas, né, ao ponto de estar, né, também, ele fala aqui,
prejudicando, né, entrando em conflito com a energia, né, daqueles que estavam ali. Estava entrando em conflito. A claridade fraca e suave da luz vermelha, que substituía a forte lâmpada comum, notavam-se as emissões luminosas do pensamento dos amigos encarnados. Então, ou seja, por que tinha-se ali uma luz vermelha, né? Como ele fala aqui. Porque a luz branca, ela, nessas reuniões, ela é apagada. Porque a luz branca possui ali, eu até anotei aqui para vocês, não é que ela possui, ela queima, de uma certa forma, o ectoplasma. Diferente da luz vermelha, que não possui, né? Eu não sei se é o feixe que sai da luz branca, que de uma certa forma queima o ectoplasma, e a vermelha já não, né? A vermelha já é propícia, ela não destrói o ectoplasma do ambiente, né? De todos aqueles que estão ali, né? E tampouco da média. Francamente, não havia na pequena comunidade o espírito de entendimento divino do serviço em curso. Ninguém ponderava a expressão do fato para a humanidade terrena. Sequiosa de revelação celeste, via-se que a reunião era profundamente dominada pelo eu. Enquanto uns exteriorizavam exigências, outros determinavam as criaturas desencarnadas que deveriam comparecer nos fenômenos de materialização. O que é que ele fala aqui? Enquanto uns estavam lá, né, apenas destinados ao eu, outros estavam mandando pensamentos do seguinte: olha, se der, eu quero materialização de tal pessoa, de tal coisa, né? Dando ordens do que teria que acontecer naquele momento. Procurei, contudo, coibir minhas impressões de desagrado, porque todos os trabalhadores de grande elevação no recinto portavam-se calmamente, tratando os companheiros carnais com desvelado carinho, quais sábios em face de crianças queridas ao coração. Diversos servidores espirituais começaram a combinar as radiações magnéticas dos companheiros terrenos a fim de constituírem material de cooperação, enquanto Calimério, projetando seu sublime potencial de energia sobre a médium, operava-lhe o desdobramento, que durou alguns minutos. Verônica e outras amigas amparavam a jovem parcialmente libertada dos veículos físicos, mas algo confuso e inquieta ao lado do corpo, já mergulhado em profundo transe. Então, ou seja, né, eles já estavam trabalhando, já estavam ali, já efetivando, a médium entra-se, né, em um desdobramento naquele momento, né, e os trabalhos então começam a ir tomando forma e tomando sentido. Em seguida, notei que, sob a ação do nobre orientador da tarefa, se exteriorizava a força nervosa, o ectoplasma, à maneira de um fluxo abundante de neblina espessa e leitosa. Notando a perturbação vibratória do ambiente em vista da atitude desaconselhável dos companheiros encarnados, disse Calimério ao controlador mediúnico: Alencar, é necessário extinguir o conflito de vibrações. Então, ou seja, já que estava todo mundo ali, mandando energia, né? Cada um querendo uma coisa, cada um querendo uma resposta, cada um querendo que se materializasse uma coisa, de acordo com o seu próprio eu, de acordo com aquilo, com as suas convicções, com aquilo que queria. Olha, o Calimério fala: olha, nós vamos ter que arrumar uma forma de extinguir esse conflito. Nossos amigos ignoram ainda como auxiliar-nos harmonicamente através das emissões mentais. É mais razoável que se abstenha da concentração por agora. Então, o que ele fala?
Já que está todo mundo concentrado, cada um no seu eu, vamos então, né, cessar, parar, vamos nos abster dessa concentração com eles por agora, dessa troca de energia de que nada está nos ajudando. Vamos fazer desvencilhar desses pensamentos. Diga-lhes que cantem ou façam músicas de outra natureza. Procure distrair-lhes a atenção deseducada, né? Por quê? E é muito comum, né? Quantos aí já não foram em centros espíritas, em casas espíritas, em reuniões mediúnicas, que em uma certa hora vem um médium e pede que todos comecem a fazer uma oração, ou que todos cantem uma música, né? Porque vai desviar o pensamento naquele eu egoísta que está falando mais alto e atrapalhando o que deve ser feito na noite. Porque não somos nós que ditam as regras, né? Os ensinamentos vêm de lá pra gente. Então, se vem de lá, eles sabem perfeitamente qual é a necessidade de cada um no momento. Alencar, porém, pulei, né? Não, pulei não. Alencar, porém, que se encontrava sob preocupações fortes diante das múltiplas obrigações que deveriam desempenhar no momento, pediu a colaboração de Alexandre, que se colocou à disposição dele. André, improvisemos a garganta ectoplásmica. Não podemos perder tempo. E, identificando-me a inexperiência, acrescentou: não precisa inquietar-se. Bastará ajudar-me na mentalização das minúcias anatômicas do aparelho vocal. Estava aturdido, mas o instrutor considerou. A força nervosa, o ectoplasma do médium, é matéria plástica e profundamente sensível às nossas criações mentais. Logo após, Alexandre tomou pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos que se exteriorizavam particularmente através da boca, narina e ouvidos no aparelho mediúnico e, como se guardasse nas mãos reduzida quantidade de gesso fluido, começou a manipulá-lo, dando a impressão de estar completamente alheio ao ambiente, pensando em absoluto domínio de si mesmo sobre a criação do momento. Aos poucos, vi formar-se sobre os meus olhos atônitos um delicado aparelho de fonação, ou seja, de fala, né? Então, Alencar pega um pouco de fluido do médium, manipula esse fluido através da mente, tanto dele como com a ajuda de André, né? E Alexandre, todos ali, manipula e forma-se então, né? Uma parte, o aparelho da fala, né? Que nada mais é uma garganta, a boca, para onde poderia vir sair um som. No íntimo do esqueleto cartilaginoso, esculturado com perfeição na matéria ectoplásmica, organizavam-se os fios tenuíssimos, finíssimos, né, das cordas vocais, elásticas e completas na fenda glótica, e em seguida Alexandre experimentava emitir alguns sons, movimentando-se as cartilagens aritenoides. Formara-se ao influxo mental e sobre a ação técnica do meu orientador uma garganta irrepreensível. Com assombro verifiquei que através dos pequenos aparelhos improvisados e com a cooperação dos sons de vozes humanas guardados na sala, nossa voz era integralmente percebida por todos os encarnados presentes. Então veja bem, plasma-se, né, uma garganta, né, como ele fala aqui, cordas vocais, gente, e não precisem se assustar quanto a isso, né? Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Na materialização,
verifica aos nossos olhos, né? Então não tem como a gente negar, porque está ali diante dos nossos olhos e muitas das vezes é palpável, tá? Muitas das vezes é palpável. Divaldo conta sobre a materialização de uma flor, né? Dentro de uma sessão de materialização que ele a tem até hoje, né? É possível você pegar, porque é feito com material terreno, né? Só que ali guarda, né, fluidos e energia também da espiritualidade, por isso não se desfaz, né? Então não precisa do assombro, porque o que acontece? Tudo aquilo que nos é novo, tudo aquilo que foge do nosso entendimento, na grande maioria das vezes nos assombra, né? Mas há muita coisa que a gente precisa ir avançando, a gente precisa ir tendo entendimento, ainda que a gente não conseguiu ver, né? Porque tem muitos aí que ficam curiosos e queriam ver como que funciona, né? Mas daí a gente precisa vir com a pergunta, tem esse equilíbrio necessário? Porque na grande maioria das vezes, né? Se aparecesse na nossa frente, muitos de nós, né? Se aparecesse na nossa frente um espírito materializado, muitos sairiam correndo, né? Às vezes a gente deseja tanta coisa, mas sem preparo algum, né? Então é necessário ter, no mínimo, equilíbrio. Parecendo-me satisfeito com o êxito do seu trabalho, Alexandre falou pela garganta artificial, ou seja, essa garganta foi plasmada para que Alexandre pudesse falar, né? Então, Alexandre fala-se por essa garganta artificial. Artificial por quê? Porque ela foi plasmada, né? Ela está ali solta, fragmentada, né? De uma certa forma. Como quem utilizava um instrumento vocal humano. Meus amigos, então vamos lá, né? Através dessa materialização, através desse aparelho da fala, Alexandre consegue dizer: meus amigos, a paz de Jesus seja convosco. Ajudem-nos cantando, façam músicas e evitem a concentração. Fez-se música no ambiente e vi que o irmão Alencar, depois de ligar-se profundamente à organização mediúnica, tomava forma ali mesmo, ao lado da médium, sustentado por Calimério e assistido por numerosos trabalhadores. Então, olha lá. Primeiro, plasma-se. Alexandre consegue, com a ajuda dos demais, plasmar um aparelho de fala. Expressa, né? Nem é desejo, né? É necessidade do momento. Dá-se, né? Fala o que ele precisa falar e logo em seguida, quando se fez música no ambiente, quando aqueles pensamentos que estavam sendo projetados foram cessados, o que acontece? Ao lado da médium, né? Quem tomava forma? Irmão Alencar, que nada mais é do que o mentor daquela médium, né? Aos poucos, valendo-se da força nervosa exteriorizada e de vários materiais fluídicos extraídos no interior da casa, aliados a recursos da natureza, Alencar surgiu aos olhos dos encarnados perfeitamente materializado. Quantos aí já não viu assombração, né? Ah, eu tenho medo de assombração. Ah, fulano disse que em determinada época viu não sei o que, determinada coisa, né? Surgiu não sei o que aqui, todo mundo viu, ninguém sabe o que foi, ou um barulho, ou seja, uma coisa. Principalmente, né? Quando se consegue ver determinadas coisas, não é, né, só uma vidência, né, que tem ali, mas muitas das vezes também a materialização. Porque quando se materializa no ambiente, todos que estão ali são capazes de visualizar. Não é só um médium que tem clarividência, né? Todos conseguem visualizar
independente da mediunidade que tenha, independente de ser um médium ostensivo ou não, né? Mas todos conseguem visualizar, tá? Então surge lá, né? Alencar surgiu. Surpreendido, reconheci que a médium era o centro de todos os trabalhos. A médium estava fazendo ponte, né? Cordões finíssimos ligavam-na à forma do controlador e quando tocávamos levemente a organização mediúnica, o amigo corporificado demonstrava evidentes sinais de preocupação. O mesmo acontecendo à jovem médium em relação a Alencar. Os gestos incontidos de entusiasmo dos assistentes que tentavam cumprimentar diretamente o mensageiro materializado repercutia desagradavelmente no organismo da intermediária. Então, ou seja, né? Quando ele surge ali, muitos tentam tocar, né? Mas via-se que quando se tentava tocar, o que acontecia? Como as ligações elas são conexas, né? Um está ligado ao outro, existe ali uma troca de energia. Então via-se que de uma certa forma repercutia negativamente na médium. O irmão Alencar entreteve pequena palestra diante dos companheiros terrestres extasiados. Então, o que, né, eles falam aqui, que muita vem falar com esse capítulo anterior, né, que apesar de ser palpável, nem sempre a gente deve ir, né, com essa intenção, porque muitas das vezes pode respingar negativamente, né? Então, quando isso acontece, para que a gente possa realmente, né, ter satisfeito a nossa vontade, nós precisamos de autorização para isso, né? Para que a gente não comprometa todo o trabalho. Não eram, todavia, as palavras trocadas entre ele e os assistentes que me impressionavam o coração, e sim a beleza do fato, a realidade da materialização, dando ensejo a dilatadas esperanças no futuro humano, quando a fé religiosa, a filosofia confortadora da imortalidade e a ciência enobrecida esteja, né, a serviço da razão iluminada. Alexandre aproximou-se de mim e considerou. Repare na grandeza do acontecimento. O médium desempenha o papel de entidade maternal, enquanto Alencar, sob a influência positiva de Calimério, permanece em temporária filiação ao organismo mediúnico. Todas as formas que se materializaram serão filhas provisórias da força plástica da intermediária. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, observa, né, a grandeza desse ato. O médium está como se fosse uma mãe, né, naquele momento, doando-se energia. Então, todas as formas que dali puder sair, então, filhas, né, que ele chama aqui de filhas provisórias, né, dessa médium. O amigo que conversa com os encarnados é Alencar, mas os outros envoltórios do momento são nascidos das energias passivas da médium e das energias ativas de Calimério, o mais elevado diretor dessa reunião. Se forçarmos o médium em nosso plano, feriremos Alencar em processo de materialização. Se os companheiros terrenos violentarem o mensageiro repentinamente corporificado, esfalecerão a médium, acarretando consequências funestas e imprevisíveis. Perplexo ante o fenômeno, indaguei. Mas essa força nervosa, esse ectoplasma, é apenas propriedade de alguns privilegiados na Terra? Né? Então, André Luiz, como está ali, tão extasiado com tudo que vê, ele fala, mas isso aí, esse ectoplasma que vocês estão conseguindo com que Alencar esteja materializado, conversando com aqueles que ali estão,
esse mesmo material que Alexandre foi capaz de manipular e criar um instrumento de fala, somente existe, né? Ele fala, tem apenas propriedade, ou né? Só alguns são privilegiados, só alguns os têm. Como que é isso, né? Não, replicou Alexandre, todos os homens a possuem com maior ou menor intensidade. Entretanto, é preciso compreender que não nos encontramos ainda no tempo de generalizar as realizações. Então, ou seja, olha, todos têm, todos nós, em menor ou maior grau. Assim como a mediunidade, todos nós também as temos, né? Mas para a questão de doar o ectoplasma para a materialização, né, são poucos que ainda possuem o equilíbrio e o ambiente e a forma favorável para que aquilo aconteça, né? Então, por isso ele fala que ainda, né, não encontraram no tempo meios, né, para poder generalizar e isso acontecer de forma mais rotineira. Seria bem bom, né? Imagina, se você pudesse entrar para uma sessão mediúnica e de repente, né, você estar com uma figura não só com a possibilidade do ente, mas com a possibilidade de uma figura tranquila e serena que venha nos trazer conhecimento diretamente, né? Então, isso não acontece por quê? Porque nós ainda precisamos de muita evolução. Lembra que eu sempre digo a vocês, para que a espiritualidade possa avançar nos conhecimentos, nós também precisamos avançar. Nós também precisamos ter o quê? Nossa mente aberta, né? Para que tudo aquilo possa, então, acontecer. Você sabe que esse domínio exige santificação. E quando ele vem falar de santificação, ele não quer dizer que a gente precisa ser santo, que a gente precisa não ter imperfeição nenhuma, não é isso. Quando ele fala que exige o domínio da santificação, ele está dizendo o seguinte, que a nossa alma precisa estar o quê? Mais limpa. Que nós precisamos, diante das nossas imperfeições, saber onde está certo, onde está errado e fazermos a correção. Estar ali humilde, abertos, né? Para que as coisas possam de fato acontecer. Que nós precisamos carregar menos em nós rancor, ódio, né? Raiva, vaidade, orgulho. Então, imperfeitos nós somos. Mas nós precisamos, diante desses fatos, diante da imperfeição, nós precisamos o quê? Ter discernimento e equilíbrio. E entender que, embora imperfeito, eu estou aqui, Senhor. Embora eu sei que hoje foi um dia triste, mas hoje eu mesmo assim me coloco aqui, diante de Ti, para trabalhar da melhor maneira que eu puder dispensar nesse momento, né? E nós, a gente sabe que na grande maioria das vezes nós estamos muito longe disso, né? O homem não abusará no setor do progresso espiritual como vem fazendo nas linhas da evolução material. Então, ou seja, o homem não avança tanto espiritualmente quanto tem avançado materialmente. Porque materialmente a gente vê muitas evoluções, né? Olha só a tecnologia e a medicina. Mas espiritualmente, a gente ainda precisa evoluir muito. A escassez é muito grande. Onde se transformam prodigiosas dádivas divinas em força de destruição e miséria. Meu amigo, nesse campo de realizações sublimes, a que nos sentimos ligados à ignorância, à vaidade e à má-fé, permanecem incapacitados por si próprias, traçando fronteiras de limitação para si mesmos. Impressionado com as maravilhas sob os meus olhos, notei que ao apelo de Alencar e com o concurso generoso de Calimério, materializaram-se mãos e flores,
à maneira de mensagens afetuosas para os assistentes da reunião. Reinava grande alegria entre todos, com exceção do Sr. P., que revelava intraduzível mal-estar sob o controle direto de vários trabalhadores espirituais que lhe neutralizavam a nociva influência. Depois de maravilhosos minutos de serviço e júbilo com significativas demonstrações de agradecimento a Deus, terminaram os trabalhos da noite, cooperando todos nós para que a médium fosse perfeitamente reintegrada no seu patrimônio psicofísico. Ou seja, os trabalhos se encerraram, Alencar fez todo o trabalho que precisava fazer e cuidaram para que a médium retornasse, né, ao seu aparelho, que é nada mais do que o seu corpo físico, voltasse então em segurança. Meu coração transbordava de contentamento e esperança. Todavia, era forçoso confessar que, para que tamanhas manifestações de serviços e tão sublimes bênçãos, era muito reduzido o entendimento dos encarnados. Semelhavam-se a crianças afoitas, mais interessadas no espetáculo inédito que desejosas de consagração ao serviço divino. Francamente, estava desapontado. Tantos emissários celestes a se esforçarem por meia dúzia de pessoas que pareciam distantes do propósito de servir a causa da verdade e do bem. Expus minha opinião ao devotado instrutor, mas Alexandre me respondeu tranquilo. E Jesus? Considera você que ele tenha trabalhado somente para os galileus que o não compreendiam? Julga que tenha ensinado tão só no templo de Jerusalém? Não, meu amigo. Convença-se de que todos os nossos atos, no bem ou no mal, estão sendo praticados para a humanidade inteira. Por agora, os nossos companheiros terrestres não nos entendem, nem cresceram devidamente para a completa consagração a Jesus. Mas a semeadura é viva e produzirá seu tempo. Nada se perde. E sorrindo rematou depois de longa pausa. É verdade que você, no mundo, foi médico, sempre interessado em ver o resultado do seu trabalho. Mas não se esqueça do esforço silencioso dos semeadores do campo e recorde que as sementes depositadas nos sarcófagos egípcios há alguns milhares de anos estão começando a produzir maravilhosamente sobre o solo da terra. E assim a gente encerra, né, o capítulo sobre materialização. E o que ele, Alexandre, né, vem dizendo aqui? Vamos confirmar se é Alexandre? É Alexandre, né? O que Alexandre veio dizendo? Olha, André, por mais que você esteja decepcionado, né, com todos esses encarnados que aqui estão, que parecem crianças afoitas, cada um querendo uma satisfação do seu eu próprio, uma satisfação daquilo, né, único, que seria benéfico somente para ele. Não pense que André pensou o seguinte: olha, esse trabalho todo para esse pessoal que está aí, né? Tão egoísta dessa forma. E Alexandre fala: e Jesus? Você pensa que Jesus só pregou para quem queria ouvir? Você pensa que Jesus só fez aquilo que... Não, Jesus saiu para os quatro cantos. Jesus lançou a semente. E ainda que hoje essa semente não floresça, o nosso trabalho precisa continuar. E por que esse trabalho precisa continuar? Porque tudo que um dia é semeado, uma hora vai florescer. Tudo que a gente plantar, uma hora vai florir. Então, ainda que foge do entendimento desses, em algum momento, na existência terrena ou espiritual, eles vão lembrar dos nossos ensinamentos. Então, eles não vão ser cru de tudo. Eles não podem dizer que não sabiam, que são ignorantes. E nesse momento que lembrar daquilo que foi dito, que foi falado,
isso vai lhe servir positivamente. Então, nosso trabalho precisa continuar, né? Independente deles terem conhecimento hoje ou não, mas um dia eles vão ter esse conhecimento, esse entendimento e vão também se elevarem um pouco. É uma caminhada, é uma jornada, né? Então, ainda que a gente ajude, que a gente fale, que a gente ensine para 1 ou para 1 milhão, não importa. O que importa é que a semente está sendo lançada. O que importa é que está sendo explicado. Segue quem quer? Verdade. Segue quem quer e quem deseja. Mas não pode se dizer que nunca se ouviu falar e que não tinha entendimento para todos, porque o entendimento está aí para quem desejar. E mais uma vez nós vamos reforçar, né? O porquê da materialização. Por que se utiliza, né, esse fenômeno de materialização, né? A espiritualidade tem todo esse trabalho de limpar o ambiente, né? Jogar ali todo o ozônio necessário, limpar um corpo de um médium. Para que tudo isso, né? Então, hoje, nas poucas, né, reuniões de materialização que existe, o que tem, né, nessas reuniões de materialização? Na grande maioria das vezes, vem com o intuito de cura, vem com o intuito de trazer um ensinamento daqueles que estarem ali, ter a necessidade de ouvir, não de um ser terreno, mas de um ser espiritual. Assim como existe desencarnados que têm a necessidade de ouvir de nós encarnados também temos a necessidade de ouvir de um ser espiritual. Porque às vezes quando a gente ouve de encarnado para encarnado, a gente não dá a importância que a gente precisa dar. Mas quando você ouve do lado espiritual, pode ter certeza que a luz se acende de uma maneira bem diferente, né? Alguma dúvida, gente?